Bem-vindos ao Está Escrito Canadá e Feliz Natal para todos. Hoje nós vamos falar sobre o nascimento e o propósito de Jesus. Então fica connosco, aqui no Está Escrito Canadá. Bem-vindo mais uma vez aqui no Está Escrito Canadá. Hoje nós temos um episódio muito especial. Vocês sabem que hoje é o Natal. Nós temos aqui o pastor Dário que vai estar aqui conosco, falando sobre Jesus, o nascimento dele. Mas mais do que o nascimento, nós vamos falar assim, tudo que está ligado com o nascimento de Jesus. Exatamente. É uma alegria participar aqui no Natal e estar junto com vocês nesse dia tão especial. Amém. Antes de começar, eu sei que tu tens uma oração especial que querias fazer, então menciona e ora para nós, então. Exatamente. Eu gostaria de orar pelo Nelson, que aceitou Jesus como seu Salvador, e vamos pedir a bênção de Deus sobre ele, e também quero orar por todos vocês. Amém. Vamos orar. Louvamos o teu nome, Senhor, pela oportunidade de falar contigo, e queremos pedir a tua bênção especial sobre o Nelson e a sua família, ele que abriu o seu coração, entregou a sua vida a ti. Queira abençoá-lo, guiar a sua vida e abençoar a todos aqueles que estão conosco neste dia tão especial em que lembramos o nascimento do nosso Salvador Jesus. Nós pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu sempre gostei do Natal porque mesmo assim, nós sabemos que o mundo não muda, né? Tem muitos problemas, coisas a acontecer. Mas não sei, parece que no Natal fica um pouquinho mais leve, né? Um pouquinho mais de alegria no mundo. Então é bom quando este tempo passa cada ano. Na verdade é um momento especial para todos, em que, por ser também próximo ao final do ano, no Brasil, por exemplo, normalmente as pessoas aproveitam muito bem entre o Natal e o Ano Novo, né? Às vezes mais até. Mas em todos os lugares nós sentimos esse clima de festa, esse ambiente gostoso, de alegria, muitas luzes. É claro que tem muitas vezes algum aspecto que não é tão bom, né? Muito comércio, mas ao mesmo tempo é um tempo em que as famílias podem estar juntos, partilhando ali momentos especiais, refeições, então é muito gostoso. Pelo menos para mim as duas coisas principais é família e lembrar, né, do nascimento de Jesus, esse presente que Deus deu para nós. Sim, não podemos esquecer disso. Esse é o principal motivo do Natal. E o foco que nós vamos ler aqui, nós vamos assim focar mais no Antigo Testamento até. É a ideia que o nascimento de Jesus, a missão dele, não foi uma coisa que Deus só pensou da última hora. Nós temos que salvar o ser humano, o que é que podemos fazer? Vamos mandar Jesus. Não. O que nós vamos ler hoje é que esta missão, este presente de Deus, é uma coisa que foi feita até antes do pecado. Deus já sabia o que ia acontecer, então já preparou uma resposta para o pecado. Nada pega Deus de surpresa, então ele planejou antes mesmo da fundação do mundo. E, em outras palavras, como esse plano já tinha sido feito, é como se Jesus tivesse já vindo e morrido antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus estava preparado para nos salvar caso nós caíssemos em pecado. Exatamente. Deixa-me ler um versículo aqui, é em Apocalipse, capítulo 13, nós vamos ler o versículo 8, que fala sobre a missão de Jesus. Nós sabemos que Jesus é o Cordeiro de Deus, né, que ele ia nascer aqui no mundo para ser um sacrifício para Deus, né, para o pecado. Deixa-me ler aqui, é bem interessante como está escrito aqui, só para entender um pouco mais daquilo que nós estamos a falar. Então, é Apocalipse, capítulo 13,
e nós vamos ler só o versículo 8. Fala assim: todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Né? Então, está a falar de Jesus aqui, né? O Cordeiro, o livro dele. Todas as pessoas que vão ser salvos, né? Os nomes deles escrito aqui neste livro. Só que o fim é que é interessante, que fala que ele foi morto desde a criação do mundo. O que é que isso está a dizer? Qual é a mensagem aí? Se nós pensarmos de maneira mais profunda, o que está nos dizendo aqui é que o plano da vinda de Jesus e da sua morte para salvar o ser humano foi feito antes da fundação do mundo. Uau. Então, é maravilhoso, né? Nós pensarmos isso, o amor de Deus, a providência diante do pecado, que seria uma possibilidade. Ele nos deu liberdade, mas ele estava preparado, e por isso que nós encontramos aí essa declaração maravilhosa de que Jesus, ou o Cordeiro, foi morto desde a criação do mundo. Então, para mim é muito interessante, porque as pessoas podem pensar que Deus ou Jesus só pensou assim: ok, eu vou ir para a terra, eu vou ter que sofrer lá, né? Nascer como um bebé, sem poder nenhum, viver, sofrer e finalmente morrer na cruz. Muitas pessoas pensam: ele só pensou nisso assim uns 30, 33 anos, enquanto ele estava aqui. Mas isto não, isto está a dizer que mesmo antes da criação do mundo, Jesus já tinha isso na mente. Um dia eu vou ter que ir lá e sofrer e viver. Então imagina quantos anos assim que Jesus teve que carregar isso no coração. Né? Ninguém sabia mais, só Deus mesmo, que um dia que ele ia ter que fazer um sacrifício tão grande para nós. Isso revela o tamanho do amor de Deus por nós. Ele nos amou a tal ponto de que ele criou o mundo, mas ele já estava preparado para dar a vida pelo ser humano, pelos seus filhos. Podemos comparar isso de maneira muito básica em relação à nossa realidade aqui como seres humanos. Né? Um casal planeja ter o filho e o filho nasce. Porém, quando aquele casal está planejando ter o filho, eles estão dispostos a fazer tudo o que for preciso para o bem daquele filho. Né? Fazer qualquer sacrifício, ou seja, independente do que seja. Né? Os pais eles estão dispostos. E o pai e a mãe, quando tem um filho, é para a vida toda. Não é apenas naquele período que eles são pequenos. Né? Só que tem uma grande diferença aqui, e eu penso que é importante também. Nós pensamos no Natal... Assim, o foco é o nascimento de Jesus, o nascimento deste bebé, filho de Deus. Só que, como estavas a comparar com uma família, ninguém tem um filho com aquele pensamento: ele vai nascer para ele morrer um dia. Ninguém pensa assim. Mas Deus teve que pensar assim: eu vou dar o meu filho, ele vai nascer para que um dia ele possa morrer. Então, quando nós falamos do Natal, o presente do Natal, eu penso que é muito importante entender que é mais do que só o nascimento de Jesus, mas o Natal realmente está ligado também com a morte de Jesus. Sim, está tudo conectado. Por que Jesus devia vir e nascer neste mundo? Para nos salvar. Então, na realidade... O nascimento é apenas o começo, o início dessa missão de amor, um amor incomparável, né, em que Deus teve por nós e enviar o seu único filho para morrer por nós. Mas para isso ele precisava nascer neste mundo. E realmente até está escrito assim, né? Porque quando o anjo fala com a Maria e depois lá no templo eles dizem: olha, este filho também vai ser uma espada que vai atingir o teu coração, né? Já tinha aquela mensagem que ia haver sofrimento com Jesus, né? Que não ia ser uma história... Assim, Jesus não veio aqui à Terra para ter férias, né? Só para fazer uma coisa diferente. Não, ele só tinha um propósito: eu vou nascer para morrer.
E realmente, como falaste, é uma mensagem de amor. É uma mensagem muito, muito forte quando a pessoa pensa bem naquilo que Jesus escolheu, que Deus escolheu fazer por nós. Isso é o Natal, né? Isso é o significado mais profundo do Natal. Eu creio que devemos, nesse dia, ter essa reflexão profunda, agradecer esse presente que Deus enviou para nós, que foi Jesus para nos trazer a salvação. E é claro, devemos aproveitar esse momento de festa, de alegria, mas não esquecer do centro, né? Daquele que é o principal nesse dia. Então nós sabemos, a Bíblia já falou para nós em Apocalipse, que o plano do nascimento, da vida e da morte de Jesus aconteceu antes do mundo, né? Deus já teve esse plano. Mas a Bíblia também fala que desde o começo Deus já estava a fazer umas profecias sobre esse evento, sobre Jesus. Lê para nós, mesmo lá no começo da Bíblia, Gênesis capítulo 3, nós começamos no fim da Bíblia, agora vamos ir para o começo da Bíblia. Gênesis capítulo 3, e lê para nós versículos 15, que é, nós sabemos que a Eva, né, pecou, comeu da árvore, Adão também comeu, e a serpente estava lá. Então Deus fala três coisas, uma coisa para Adão, uma coisa para a mulher, e também fala para a serpente, é uma profecia que ele vai fazer aqui. Lê para nós o que é que Jesus, ou o que é que Deus fala para a serpente, no versículo 15. Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este te ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Explique para nós o que é que Deus estava a dizer, não só para a serpente, mas para todos nós. Qual é a mensagem aqui? Então, esse texto é a primeira profecia messiânica da vinda de Jesus. E diante daquele contexto da queda de Adão e Eva, quando comeram do fruto que não deveriam comer, que era uma prova de obediência a Deus, e nesse momento, então, após o pecado, Deus disse à serpente que queria colocar inimizade entre a serpente, é claro, nós vamos ver que ela representa algo, e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Ou seja, haveria inimizade, um conflito entre a serpente, que era Satanás, que foi usada por Satanás, e também a mulher, que representa a igreja, o povo de Deus. E no final desse verso é que nós temos, então, a promessa de que o filho da mulher, ou seja, dos descendentes da mulher, viria queria vencer, e diz, ele ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Ou seja, uma serpente, uma cobra, se nós precisamos matá-la, temos que esmagar a cabeça. A cabeça, Não é isso? Então representa que realmente o mal seria morto, né? Que Satanás seria vencido definitivamente. E Satanás estaria apenas incomodando, trazendo prejuízo, dor, sofrimento, porém não morte. Aqui nós vemos que ele faria todo o possível para vencer os descendentes da mulher, ou seja, do povo de Deus. Então, representado aqui pelo ferimento no calcanhar. E falas que não é a morte, mas não é a morte só porque Deus voltou da morte, né? Jesus ressuscitou. Senão os dois iam morrer. Mas porque Jesus fez um sacrifício perfeito e não mereceu a morte, ele conseguiu vencer a morte, né? Então, nesse sentido, Satanás perde e Jesus tem por a isso vitória. foi apenas um ferimento, não é? No calcanhar, ou seja, causa dor, que causou a morte de Jesus, o sofrimento, tudo o que ele passou, mas pelo poder de Deus ele voltou à vida, trazendo esperança e salvação para nós. É interessante como tem tanta coisa em um versículo só, né? É verdade. Mas mostra que o Messias ia vir pela uma pessoa, né? Ia nascer, porque ia ser descendente da mulher. Então ia nascer e que um dia realmente ia ter a vitória sobre
a serpente ou Satanás. Isso Tem tantas profecias que nós podemos ler, né, sobre Jesus. Nós sabemos que a Bíblia está cheio. Vamos para 2 Samuel. Aqui fala sobre Davi. Nós sabemos que Davi foi assim o rei de Israel e que Deus também fez uma promessa com ele, que Davi, ou a família de Davi, da mesma forma que Eva, né, a família de Eva, agora vai ser a família de Davi, também ia ficar ligado com o Messias. Vamos ler então aqui, eu posso ler esta vez, 2 Samuel, capítulo 7, e nós vamos ler versículos 12 e 13. Vamos ler aqui juntos, fala assim: quando a sua vida chegará ao fim e você descansar com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Este pode ser um pouco mais confuso, né? Porque a pessoa pode ler isto e pode pensar que está a falar sobre Salomão, né? Que foi o filho de Davi, que realmente construiu o templo, e parece que Salomão é a pessoa que estes versículos que Deus está a falar. Só que é mesmo lá no fim que nós temos uma mudança pequena, porque fala assim: e eu firmarei o trono dele para sempre. Então, este é um reino eterno. Não é um reino só de uma pessoa que ia morrer e depois passava para o outro. Então, o que é que isto quer dizer? Qual é a mensagem aqui? Certamente é uma profecia de que da linhagem de Davi, da descendência dele, viria aquele que assumiria o trono, né? Que teria o trono firmado para sempre. Aí nós vemos claramente que é uma referência a Jesus, que seria descendente de Davi e que estaria então firmando o trono para sempre, ou seja, reinando para sempre. Ele é o rei dos reis. E nós sabemos, lendo assim o primeiro capítulo de Mateus, que realmente foi exatamente assim, né? Sim. Começa com a Eva, vai até chegarmos a Davi e, pelo fim, nós temos o nascimento de Jesus. Então a Bíblia, Deus, 100% certo, que realmente o Messias, ou o reino de Deus, o reino de Jesus, ia vir da descendência de Eva e também de o rei Davi, e que realmente ia ser para sempre. Exatamente. Essa é uma confirmação clara, mostrando claramente ali as gerações. Nós vemos que realmente Jesus era descendente de Davi. E eu me lembro de uma história em que um cego estava à beira do caminho e ele ficou sabendo que Jesus estava passando, mas, é claro, a multidão estava ao redor de Jesus, ele não tinha acesso, ele não tinha como se levantar, ele não via, apenas ouvia. E ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então nós vemos aí também que era algo conhecido pelas pessoas na época de Jesus, eles sabiam realmente. Infelizmente nem todos reconheceram. Para mim o que é interessante essa história é que um cego, um doente, sabe mais de Jesus do que muitos dos líderes lá, que não aceitaram que Jesus era assim o Messias, o filho de Davi. Bem interessante. Então, outra vez, nós temos muitas profecias, muitas histórias que nós podemos ler, mas há uma que é, assim, eu penso que o principal, que é a profecia que eu penso que todos nós sabemos, encontra-se no livro de Isaías, capítulo 7, eu vou deixar para você ler, para nós aqui. É a profecia que, para mim, pelo menos,
mostra o poder de Deus. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Ok. Outra vez, como é possível, né? Todos sabem como é que um bebê nasce, né? É impossível que uma virgem pode dar à luz, né? Mas foi essa a profecia. É impressionante, não só esse fato, mas o nome também. Nós vemos aqui uma profecia bem específica, bem direta. Fala dos dois pontos, né? Que ia nascer, então ia ser um ser humano, né? Porque ia nascer de uma virgem, de uma mulher. Mas ao mesmo tempo o nome dele seria Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então em um versículo bem pequeno já fala, olha, o Messias ia ser um ser humano, mas ao mesmo tempo ia ser Deus. E realmente, nascer de uma virgem tem que ser uma coisa de Deus. Isto não é uma coisa normal. Com certeza. E, sabendo a história, é exatamente isso que aconteceu, né? Nós temos a Maria, que pode-se imaginar, o problema que isso criou. Ela fica para casar com José, só que ele depois percebe que ela já está grávida. O que é que aconteceu aqui, né? E as histórias que iam ser criadas. E o pior, o que é que a pessoa diz? Não foi o Espírito Santo. Quem é que ia acreditar nisso? O Espírito Santo é que... É por causa disso que eu fiquei grávida. Mas é exatamente assim que aconteceu. Essa é a verdade, né? Essa é a verdade. Mas com certeza essa situação naquele momento, para as pessoas, o ser humano nunca poderia imaginar isso em situações normais. Porém, as mesmas pessoas que estavam ali criticando, eles tinham essa parte já. Isaías tinha acesso às Escrituras, onde já mostrava que realmente o Espírito Santo, ele faria com que uma virgem pudesse dar à luz. Então, nós podemos crer no poder de Deus, porém só poderia ser algo divino realmente. E é por causa disso que nós temos tantas profecias. Porque realmente o nascimento de Jesus, homem e filho de Deus, é uma coisa muito difícil de entender, de aceitar. Então, o que é que Deus fez? Por séculos, né? Ele pôs profetas, deu mensagens. Olha, um dia um milagre vai acontecer. Uma coisa fora do normal. Vai haver um homem. Veio nascendo de uma virgem que ia ser um ser humano, mas ao mesmo tempo ia ser Deus, ia ter o poder de Deus. Ia fazer milagres. Ele ia curar e trazer pessoas da morte. E finalmente ele ia morrer e ressuscitar. Então, é por causa disso que nós estamos a ler isto hoje, para as pessoas entenderem, olha, foi um evento, foi uma coisa que aconteceu no passado, mas o fato é que já estava explicado já há muito tempo. A história já estava tudo lá. E para o judeu que realmente lia e acreditava na palavra de Deus, podia aceitar, podia acreditar, porque Deus já tinha falado que isso ia acontecer. Exatamente. Essa foi uma revelação muito importante. Deus, sabendo da nossa fraqueza, da nossa incredulidade natural, Ele já proveu as profecias, é claro, para o nascimento de Jesus, e nós temos outras profecias que falam também do tempo que vivemos, daquilo que vai acontecer no futuro. Exato. Então, Deus, conhecendo a nossa natureza, Ele já se antecipou para que pudesse nos ajudar a compreender os seus propósitos, e é algo que nós precisamos louvar a Deus por isso. Uma confirmação de que Deus é Deus e de que a palavra de Deus é verdade. Os profetas, eles receberam essa mensagem de Deus e escreveram, e nós temos acesso e vemos que aconteceu exatamente como foi profetizado. Né? Então, nós estamos aqui no dia de Natal, o dia 25 de dezembro,
o dia escolhido para celebrar o nascimento de Jesus. E nós não podemos esquecer o que nós lemos aqui hoje. É que um dia, antes disto tudo acontecer, Deus escolheu dar o seu Filho para nós. Um dia nós íamos pecar e Deus sabia que tinha que mandar o Filho para nascer aqui, que é o Natal, mas ligado com isso, sofrer e morrer por nós, o presente melhor do universo dado por Deus para nós. Eu peço hoje que vocês aceitam esse presente. Eu vou pedir para o pastor Dário orar para nós, que nós podemos todos ajuntar com Deus aqui hoje. Vamos orar. Maravilhoso Deus, te louvamos pelo Natal. Esse momento tão importante, Senhor, em que relembramos o nascimento do nosso Salvador Jesus, para trazer a salvação, esperança, resolver o problema do pecado. Ajuda-nos, Senhor, a crer, a entregar nossa vida a Jesus e permitir que Ele nasça em nosso coração todos os dias. Que todos os dias possam ser natais em nossa vida. Mas te louvamos por esse dia especial que estamos vivendo e compartilhando, Senhor, essa lembrança com todos os nossos queridos. Em nome de Jesus. Amém. Nesse Natal, queremos oferecer-lhes um presente muito especial. Este DVD com 15 mensagens especiais. Para recebê-lo, solicite através das informações que aparecerão em seguida. Visite o nosso website www.estaescrito.ca. Lá você terá acesso ao programa de hoje, a todos os programas em nosso arquivo e poderá solicitar gratuitamente nossa oferta de hoje. Se desejar, solicite sua oferta gratuita escrevendo para nós. Está escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Ou envie e-mail para info@estaescrito.ca. Se preferir, você pode telefonar para 1-800-717-2973. E lembre-se, nosso website é www.estaescrito.ca. Lá também é possível enviar o seu pedido de oração, registrar o seu testemunho e compartilhar nossos programas através das redes sociais. Agradecemos as cartas recebidas, todos os pedidos de oração e também o apoio financeiro. Infelizmente nós chegamos ao fim deste episódio, mas quero dizer muito obrigado para o pastor Dário estar aqui hoje. Foi muito bom estar aqui nesse Natal. Amém. E queria dizer Feliz Natal para todos, que Deus possa abençoá-los este dia. Na próxima semana nós vamos celebrar o novo ano aqui no Está Escrito Canadá. Mas até lá, lembrem-se que está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus.